Gente, muito boa noite. Espero que todos estejam bem. E vamos lá. Na última aula, nós vimos um conceito muito importante em mecânica quântica que são os operadores hermitianos, ok? Todos os operadores da mecânica quântica são operadores hermitianos, ok? E nós vimos a definição e vimos duas consequências do fato desses operadores da mecânica quântica serem hermitianos. Que os seus autovalores são reais, ok? E que autofunções não degeneradas de um operador hermitiano são ortogonais entre si, ok? Hoje eu vou continuar um pouquinho essa parte dos operadores hermitianos, vou finalizá-la, ok? E a ideia, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, é contemplar alguns tópicos que não estão contemplados nos vídeos que estão publicados no ambiente Moodle. Então, nós vamos ver a ortogonalidade de funções de onda degeneradas, ok? O que vem a ser o delta de Kronecker, e também o truque de Fourier para a gente determinar os coeficientes das superposições, que eu vou dar uma relembrada também nessa aula, tá bom? E vamos ver também o uso de coordenadas esféricas polares, tá? Porque a gente já pode imaginar que um pouco mais para frente nós vamos tratar átomos, né? E átomos têm uma simetria esférica, portanto, a melhor forma de nós descrevermos matematicamente é utilizando as coordenadas esféricas polares, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu já venho aqui na nossa luzinha e relembro a todos que a condição de hermiticidade prevê que essa condição seja respeitada, ok? Que é a integral de psi, operador, φ, de tal é o elemento de integração, ok? Se o nosso sistema ele é unidimensional em x, ficaria dx. Se fosse tridimensional em coordenadas cartesianas, seria dx, dy e dz. Se fosse em coordenadas esféricas polares, como nós vamos ver hoje, seria r², seno de θ, dr, dθ, dφ. Quando eu não quero entrar em detalhes, especificar que sistema que eu estou trabalhando, que tipo de coordenada, eu utilizo o detal, ok? Então, o edetal é o nosso elemento aqui de integração de espaço. E nós não estamos, nesse momento, nos referindo a qual particularidade do espaço, tá bom? Isso daqui é igual à integral de φ, o operador, complexo conjugado, na verdade, aplicado em psi, de tal. Ok? Esta daqui é a condição de hermiticidade. Isso tem que ficar bem claro, que o argumento do integrando aqui, tanto pode ser o operador agindo sobre φ e depois multiplicado por psi, né? Ou psi multiplicado pelo operador agindo sobre φ, ok? Isso integrado, claro, vai ser igual a o operador não aplicado em φ, mas sim em psi, mas na verdade o seu complexo conjugado. E depois sim multiplicado por φ, ok? Então, essa aqui é a condição de hermiticidade. Agora, vamos pegar um caso que nós já trabalhamos, que é utilizar
autofunções não degeneradas. Deixa eu especificar aqui para a gente. Vou colocar um operador aqui. Vou escrever aqui como sendo operador A. Ok? Operador A. Então, vamos pegar duas autofunções não degeneradas. Bom, duas autofunções, se é autofunção, então vale a equação de alto valor. Nós temos psi, ok? O alto valor vai ser A, e como é uma equação de alto valor, a gente sabe que o operador aplicado na função de onda vai ser igual ao produto entre o alto valor e a função de onda. Ou seja, se isso aqui é respeitado, então a função de onda é uma autofunção do operador. Beleza. Além disso, φ também é uma autofunção de A. Só que nós estamos falando de autofunções que são não degeneradas. O que significa? Que o alto valor não é o mesmo. Portanto, o alto valor aqui é B. Ok? Então, a ideia é que, com o tempo, quando você começa a olhar uma expressão como essa, você já vai entendendo o significado físico. Do que nós estamos falando mesmo? Estamos falando de duas autofunções, porque isso aqui é uma equação de alto valor, e isso aqui também, duas autofunções, π e φ, do mesmo operador, porque em ambos os casos nós temos o operador A, só que elas são não degeneradas. O que significa? Tem autovalores diferentes. Tá certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou. Já fizemos isto, né? Mas eu vou fazê-lo de uma forma um pouquinho distinta. Eu já vou sair da condição de hermeticidade, que é essa que está aqui, ó. Tá? Então, saindo da condição de hermeticidade, eu vou escrever, olha, a integral psi. Agora, o que é o operador A aplicado em φ? Ora, A aplicado em φ está aqui. Isso é o quê? É Bφ. Então, em vez de colocar o operador aplicado em φ, eu já vou colocar o produto, alto valor e o φ. Então, vai ficar B e φ, ok? De tal. Isso aqui vai ser igual, integral. Agora, aqui φ. E o que é este operador aplicado em psi complexo conjugado de psi? Bom, eu saio daqui, olha. Vou copiar isso aqui, ó. Vai ficar operador A, aplicado em psi é igual a psi. E agora eu vou pegar o complexo conjugado deles todos. Posso fazer isso? Posso, não tem nenhum problema. Se fiz dos dois lados, a igualdade se mantém. Ok. Mas nós já vimos previamente que todos os autovalores de operadores hermitianos são obrigatoriamente reais. Já vimos isso. Então, isso daqui eu posso escrever que este fulaninho vai ser igual a A. Portanto, o operador A, complexo conjugado aplicado em complexo conjugado de psi, vai ser igual a complexo conjugado de psi. Então, isto daqui, que é este fulano, eu posso substituir por isso daqui. Venho aqui e escrevo A
O que eu fiz? Eu simplesmente parti da condição de hermiticidade e substituí pelos correspondentes produtos, né, das autofunções, que é o autovalor vezes a função, tá? Aqui eu posso, então, rearranjar. O B é uma constante, claro, porque é um autovalor. Por definição, o autovalor, lembra? Tem que ser uma constante. E tiro isso daqui também. Então, vai ficar do integrando. Psi, Φ, de tal, isso é igual. Tiro A, Φ de tal. Ok? Esta parte aqui, olha, é igual a esta, portanto, coloco em evidência, isso vai ficar B menos A. Ó, se eu fizer o seguinte, o que nós fizemos na aula passada, né? Eu posso passar isto daqui, tudo isso daqui para o outro lado, ou isso daqui para este lado, tanto faz, ok? Se eu passar tudo isso daqui para este lado, vai ficar assim, A menos B, integral do produto entre essas duas funções. Isso aqui é igual a zero, ok? Nós fizemos algo muito parecido, um procedimento distinto, mas mostrando o mesmo resultado. Nós já chegamos nessa relação na aula anterior. O que está mostrando? Que aqui, ó, a diferença desses autovalores aqui, multiplicado por essa integral, tem que dar zero. Beleza. Agora, nós sabemos que o A é diferente de B, porque nós iniciamos a nossa conversa dizendo que as autofunções eram não degeneradas. Ora, se A é diferente de B, esse termo não pode ser zero, e o produto deste termo aqui com este vai dar zero, então só tem um jeito, que esta integral seja zero. E essa é a condição de ortogonalidade, como nós vimos na aula anterior, ok? Se nós temos duas autofunções de um operador hermitiano, e se essas autofunções forem não degeneradas, elas são ortogonais entre si. O que significa isso? Significa que a integral do produto dessas funções em todo o espaço vai dar zero. E nós finalizamos a aula anterior, eu inclusive mostrando isso matematicamente e graficamente, utilizando a função, creio que era seno de x e seno de 2x. Tá bom? Ok. Mas, e se nós tivermos duas autofunções degeneradas? Ou seja, que o autovalor de φ, de psi e de φ sejam os mesmos. Ou seja, se o A for igual a B. O que acontece? Eu posso falar que psi e φ são ortogonais? Olha, já não existe mais essa necessidade, essa imposição. Por quê? Se o A for igual a B, esse termo aqui vai ser zero. Então, este fulano não precisa ser zero. Ou seja, a ortogonalidade, ela vale diretamente para autofunções não degeneradas do mesmo operador. Ou seja, aquelas que têm autovalores distintos. Agora, se nós tivermos duas autofunções e essas duas autofunções forem degeneradas, o que acontece? Nós já vimos que elas não necessitam ser ortogonais, tá certo? Então, vou colocar aqui, olha, autofunções, deixa eu
autofunções degeneradas. Okay? O que ocorre? Quando nós temos duas autofunções que são degeneradas, nós podemos fazer uma modificação de forma a criar um conjunto que seja ortogonal. E o procedimento chama-se ortogonalização de Schmidt. Veja, por exemplo, olha, se nós temos psi e nós temos φ. De forma que esse operador aplicado em φ me dá a φ. E eu tenho esse operador aplicado, desculpa, estou falando φ, né? É psi. E temos uma outra função, que é φ, que é autofunção desse mesmo operador. E ela dá o mesmo autovalor. Isso significa que essas duas funções, essas duas autofunções, são degeneradas. O que acontece? Essa integral aqui vale zero? Essa é a integral de condição de ortogonalidade, ok? Não, obrigatoriamente não, porque isso daqui é necessariamente zero quando os autovalores forem diferentes, como a gente acabou de ver. Mas e quando esses autovalores são iguais? E quando essas autofunções, então, são degeneradas? Então, o que nós fazemos é o seguinte: nós podemos fazer alguma modificação de forma que a gente pode criar uma condição de ortogonalidade. O que nós fazemos? Nós fazemos o seguinte: nós mantemos uma delas. Vamos supor φ, tá certo? E a outra, nós modificamos um pouquinho. E a essa função modificada, eu vou colocar esse apóstrofo aqui, tá? E como que é essa modificação? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esta e vou subtrair desta daqui. Mas vou colocar aqui uma constante. Porque, veja, o que acontece? Eu conheço esta e conheço esta daqui. Já conheço, tá? Então, se eu fizer apenas essa diferença, isso aqui eu já conheço. O que nós fazemos? Nós colocamos uma constante aqui que eu vou chamar de S. É uma constante. E o que é que eu vou conseguir? Quando eu determinar este valor de S aqui, esta função e esta serão ortogonais. Para isso, eu vou explorar a condição de ortogonalidade. Qual que é a condição de ortogonalidade? É esta que está aqui. Mas a ortogonalidade não vai ser em relação a φ, vai ser em relação a φ modificado. Então, vai ficar assim, olha. Condição de ortogonalidade é esta daqui. O que eu vou fazer? Vou substituir agora. Vai ficar assim. Tá aqui. E no lugar desse fulano, eu vou colocar a modificação que eu fiz, que é esta daqui. Então, vai ficar assim, ó. Mas é uma condição de ortogonalidade. Então, aqui eu esqueci, ó. Isto daqui, peraí.
Isso é igual a zero. Tá? Isso aqui vai ser igual a zero. Vou desenvolver essa integral aqui. Vai ser este termo e este. Vai ficar integral de psi, complexo conjugado, de tal, menos a integral disso daqui. Opa, desculpa. Ok? Esse S é uma constante, porque o que eu preciso é determinar esse S. Então, vai ficar assim. Integral de si, φ de tal, e isto vai ser menos... Ah, então, só que esse S é uma constante, eu tiro do integrando. Então, a gente vai ter o quê? A integral do complexo conjugado do produto, da função de onda pelo seu complexo conjugado. A função de onda que nós estamos trabalhando é normalizada. Então, essa integral vale 1. Portanto, isso daqui é S. E isso é igual a zero. Passa esse termo para o outro lado, o S vai ser igual a este fulano aqui. Olha, gente, então, veja o que nós fizemos. Nós tínhamos duas funções que, em teoria, necessariamente não eram ortogonais. Ok. E não vão ser. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alteração de forma que agora esta daqui e esta daqui sejam ortogonais. Ok. Só que como que eu vou fazer isso? Bom, eu não posso esquecer que eu conheço esta, claro, e eu conheço essa. Então eu vou introduzir uma modificação nessa daqui. Só que falta determinar o S. E como que eu determino o S? Fazendo a integral do produto desta com esta. Entenderam? Então, agora sim, a gente tem qual que é a nossa... Quais são as duas funções que são ortogonais? É esta e esta daqui. Isso é igual a zero. Tá certo? Só que como que é isso daqui? Ah, isso daqui é justamente essa que você tinha, que está aqui, menos uma constante, que você vai calcular dessa forma, multiplicado por φ. Ok? No Moodle, eu coloquei alguns exercícios, coloquei hoje. Eu havia comentado com vocês que ia colocar em seguida, só que na última aula eu esqueci de comentar sobre o uso das coordenadas esféricas polares, e a maior parte dos exercícios estão baseados no uso dessas coordenadas, tá? Então, eu deixei para disponibilizar hoje. Tem um exercício aqui que vai pedir para que você normalize não, que você ortogonalize, e você vai utilizar esse procedimento, que tá aqui, ó. Tá bom? Aí eu explico direitinho, tá? Tente fazer. Você tem duas funções, uma é esta daqui, a outra é esta. Elas não são ortogonais, mas você vai tentar rearranjar uma delas de forma que seja ortogonal à outra. Ok? Tem um detalhe que eu preciso comentar. Essa função aqui, que você vai encontrar, ela precisa ser normalizada.
ok? O φ é normalizado, mas o φ' não. Você precisa normalizar depois, tá? Inclusive, como esse exercício aqui é um pouquinho mais chato não, mas é uma novidade maior, eu vou deixar a resposta aqui, a solução também, tá? Tá aí a solução, vocês dão uma olhadinha, para vocês tentarem fazer. Tá joia? Bom, então, esse era um ponto que eu queria comentar. Duas autofunções não degeneradas de um operador hermitiano são ortogonais. Puxa, mas você está falando tanto disso? Sim, estou falando porque é importante na mecânica quântica. É importante porque tem implicações matemáticas, algébricas, vai facilitar muito o nosso tratamento de alguns sistemas mais para frente, e tem implicações químicas. Tem implicações químicas também, espectroscópicas principalmente, ok? Por isso que é tão importante. Bom, como eu adiantei, nós trabalhamos muito em mecânica quântica com coordenadas esféricas polares, ok? Essas coordenadas, elas nos ajudam muito, simplifica demais os nossos problemas, sobretudo porque trabalhamos com átomos, né? E átomos são esfericamente simétricos. Bom, então o que acontece? Nós, eu já adianto, nós vamos trabalhar muito com átomo de hidrogênio, mas para exemplificar o uso dessas coordenadas, e nós vamos usar algumas funções do átomo de hidrogênio já pronta, antes de nós aprendermos como que nós vamos montá-las, ok? Porque nós vamos, de fato, montar todas as funções de onda do átomo, ou melhor, todas não. Nós vamos ver como se montam as funções e vamos montar algumas. As demais será apenas extensão do mesmo procedimento, tá? E por isso eu preciso falar qual que é o espaço de um átomo. Bom, um átomo isolado, ele é esfericamente simétrico, é uma esfera, tá? E aí, se você se lembra do cálculo, claro, nós precisamos varrer o volume da esfera. E isso, para que a gente não considere um espaço duas vezes, uma das variáveis angulares tem que ser considerada de 0 a π, enquanto a outra de 0 a 2π, ok? Desse jeito você consegue varrer toda a superfície de uma esfera, ok? Nós convencionamos utilizar para o θ de 0 a π, enquanto para a coordenada angular φ, de 0 a 2π, ok? Agora, é claro que o volume do átomo depende do raio. E qual que é o raio do átomo? O que a gente vai ver é que o raio é que a função de onda que descreve os orbitais atômicos são funções de onda, ok? Nós vamos ver que, por exemplo, o orbital 1s tem uma parte da função que é essa que aparece aqui. É simplesmente E elevado a menos R, que é o raio, ok? Dividido por A0. E A0 é uma constante, que é o raio de Bohr, tá? Então, isso aqui é uma exponencial. Isso aqui vai decaindo, ok? Qual o valor que o R ele pode assumir? Né? O R ele vai de 0 a infinito, ok?
não quero adiantar as coisas, mas você deve imaginar, como nós já vimos, a interpretação de Born da função de onda, que a função de onda ao quadrado, mais precisamente o quadrado do módulo, te dá a densidade de probabilidade de você encontrar a partícula descrita pela função de onda, ok? E se você integra em todo o espaço, a probabilidade tem que ser 1, tá? No caso do átomo de hidrogênio, a, o raio para você integrar é de 0 a infinito. Ou seja, é claro que a maior densidade de probabilidade está na vizinhança do núcleo. Mas conforme você vai se afastando do núcleo, a função de onda ela vai caindo exponencialmente. E ela vai caindo até menos infinito, porque tem o menos aqui. Então, o que acontece? Para o átomo, nós utilizamos θ de 0 até π. Φ de 0 até 2π. E R de 0 a infinito. Ok? Quer dizer, conforme Professor, você... Só um segundinho. Quer dizer, conforme você está se afastando do núcleo, a função de onda vai caindo exponencialmente. Então, a maior densidade de probabilidade vai estar próxima do núcleo. Conforme você está se afastando, a probabilidade vai diminuindo exponencialmente. Então, a densidade de probabilidade de você encontrar o elétron em regiões longínquas do núcleo é muito, 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 muito baixa. Mas existe. Tá bom? Por favor, diga. mas o raio não tem um tamanho limitado? Finito? Não, não, não tem, tá? Não tem. O que nós temos, por exemplo, nas tabelas que nós encontramos, são medidas, por exemplo, cristalográfica, que aí você utiliza uma convenção. Você fala assim, ó, se eu tenho dois átomos iguais, eu, eu determino a distância entre eles. Então, eu vou considerar que a metade da distância internuclear seja o raio do átomo, ok? Então, você cria uma forma arbitrária para definir um raio. Por isso que você vai encontrar medidas de raio. Raio covalente, raio iônico, etc. e tal, tá? Mas um raio, ele não tem um tamanho finito, um raio atômico, tá? Bom, então, vamos para um exercício, para a gente ver como que funciona, tá? Está pedindo para normalizar a função de onda para o estado de menor energia do átomo de hidrogênio. Ele já está te adiantando, ok? Na segunda parte do curso, nós vamos chegar nessa função aqui. Só que aqui ela está não normalizada. E o que nós vamos fazer agora é normalizá-la. Então, vamos voltar aqui para a nossa luzinha. Tá? Normalização em coordenadas esféricas polares. Opa. Ok. A função que nos foi dada é E elevado a menos R dividido por A0.
A0 é uma constante, é o raio de Bohr, então não precisamos nos preocupar. Ok, como que nós fazíamos a normalização? Vocês se lembram? Colocávamos uma constante de normalização, que nós chamamos de N. Obviamente, você pode colocar qualquer letra, tá bom? E aí nós exploramos a condição de normalização. Qual que é a condição de normalização? Que a integral de πc do produto da função de onda pelo seu complexo conjugado em todo o espaço é igual a 1. Essa é a condição de sempre. Agora, dependendo de como é o seu sistema, nós temos que adaptá-la a essa definição, tá? Então, a gente já sabe que o nosso sistema é tridimensional. Então, nós vamos trabalhar com uma integral tripla, ok? Então, uma integral tripla, ok? Então, tá aqui. A função de onda, então, qual que é? É n, e menos r sobre a0. Isso aqui é complexo conjugado. Não vai fazer nenhuma diferença, porque essa função é real. N de novo, e menos r a 0. E agora, ao nosso elemento de integração. O nosso elemento de integração em coordenadas esféricas polares é r quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. E isso aqui é igual a 1. Só que qual é o espaço do nosso sistema? O r vai de 0 a infinito, o θ vai de 0 a π, e o φ vai de 0 a 2π, como a gente já havia visto. O r de 0 a infinito, o θ de 0 a π, e φ de 0 a 2π. Tá certo? Bom, e aí a gente resolve isso daqui. O n é uma constante, vai sair do integrando, que multiplica. Agora, eu vou separar as variáveis. De 0 a infinito é r. Então, eu tenho r quadrado, ok? E este termo aqui, multiplicado por este, vai ser e menos 2r a 0. Tá? Vou somar os expoentes. dr. Agora, temos uma integral que é de seno de θ dθ, essa de 0 a π, e uma outra integral que é de dφ, que é de 0 a 2π. E isso aqui é igual a 1, que é a condição de normalização. Tá certo? Bom, o que acontece? Essa integral aqui vale menos cosseno. Tá certo? E se a gente se lembra do nosso ciclo trigonométrico, a gente vai ter aqui menos, aqui 0 e π, o 0 aqui, o cosseno vai ser 1, ok? E o fulaninho aqui vai ser menos 1. Ah, pera um pouco, vou fazer diferente, estou fazendo errado. Ó, é de 0 a π, então, claro, é π menos 0. Então, o cosseno de π é menos 1. Ok? Menos, porque é uma integral definida, e o cosseno de 0 vai ser 1, então menos 1. Isso significa que esse fulano aqui vale 2. Tá? E aqui, você tem a integral de dφ é φ, de 0 a 2π, é 2π.
Esse termo aqui, angular, ele vai aparecer com muita frequência. Com muita frequência. Então, toda vez que aparecer, eu não vou calcular de novo. Eu sei que isso aí vale 4π. Tá certo? O que a gente precisa determinar é esta daqui, tá? E essa daqui, a gente vai utilizar uma solução conhecida, que é a integral de 0 a infinito, de x elevado a n, b, opa, e elevado a menos bx, dx é igual a n fatorial dividido por b elevado a n mais 1. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui vai ficar assim, olha. N quadrado. Então, ó, já sabemos isso. Deixa eu fazer uma coisa mais. Então, vai ficar assim. N quadrado que multiplica. Olha lá. A única coisa, vamos ter que reconhecer, né? Que o nosso B, quem que é? É esse termozinho aqui, ó. Então, x elevado a n. O nosso n aqui vale 2. Então, na solução, é 2 fatorial. Então, 2 vezes 1. Ok? Dividido pelo b. O b é a sobre... desculpa, é 2 sobre a zero. Como está no denominador, vou pôr a zero sobre 2. E tudo isso aqui vai ser elevado a n mais 1. Nosso n é 2. Então, 3. Ok? E é isso. Né? Essa integral ela já está definida. Multiplicado, então, por 4π, que veio daqui. E isso aqui é igual a 1. Tá? A gente vai ter aqui a zero ao cubo, aqui tem 8. Tá? 2 vezes 4 vai dar 8. Então, isto, aqui é 8, isso. Tá? De forma, então, que n quadrado é igual a 1 dividido por a zero ao cubo. Portanto, a nossa constante de normalização vai ser raiz de 1 a zero ao cubo elevado a meio. Assim, a nossa função de onda normalizada do átomo de hidrogênio, esse é orbital 1s, ok? Falta o π. Vai ser π a zero ao cubo que multiplica E menos R sobre a zero. Ok? Essa é a função normalizada. Tá bom? Bom, dito isso, vamos seguir. Tem um conceito importante também que eu precisaria comentar. Mas vou deixar isso como exercício, tá? Bom, há um vídeo que eu discuto bastante a correspondência entre, acho que é o 2, né? A correspondência entre os valores que são obtidos
experimentalmente e aqueles que são calculados pela mecânica quântica. Tá? Ocorre o seguinte, sempre, os valores que serão medidos serão autovalores de uma equação de alto valor. Sempre, ok? Então, os valores que você vai medir experimentalmente, que você vai obter experimentalmente, são aqueles que são autovalores de uma equação de alto valor. Ok? Pois bem, só que nós já vimos que nós podemos ter, não é que nós podemos ter, é muito frequente que o nosso sistema ele pode ser descrito por uma função de onda que não seja a autofunção do operador de interesse. Ora, como que é isso, então? Sempre o que nós vamos medir experimentalmente é um alto valor? É. Ok, isso me parece muito natural quando o nosso sistema de interesse é descrito por uma autofunção, porque dali nós já tiramos um alto valor. Mas, e se a função que descreve o sistema de interesse não for uma autofunção do operador do observável de interesse? O que a função de onda, o que a mecânica quântica nos diz? Ok? E eu acho que eu troquei um pouco a ordem que estou apresentando aqui com aquela que está no vídeo, porque talvez ajude-os a compreender melhor. Uma informação que a mecânica quântica nos dá é o que nós chamamos de valores esperados, que são também chamados de valores médios. Ou seja, se você medir uma dada propriedade, um número muito grande de vezes, e fizer a média dessas medidas, este valor médio você obtém calculando desta forma que está aqui. Ou seja, você faz a função de onda, complexo conjugado, né? Operador aplicado na função de onda, integra e divide por esse termo aqui. Se a função de onda for normalizada, este termo aqui, ele vale 1, e o valor médio do observável de interesse, você vai calcular, assim, em todo o espaço. Ok? Então, qual que é a correspondência entre essa expressão e os valores medidos experimentalmente? Se a função de onda que descreve o sistema não é uma autofunção do operador, através dessa expressão, você calcula o valor médio ou o valor esperado, se a função for normalizada. Se não for normalizada, você tem que usar essa expressão aqui. Este símbolo aqui é o símbolo de valor médio, ok? Qual que é a correspondência com o que é medido experimentalmente? Se você mede aquela propriedade uma quantidade muito grande de vezes e tira o valor médio daquela propriedade, é o que você vai encontrar calculando por essa integral. Ok? Há, na verdade, uma singularidade da mecânica quântica que não é tão correto, ou melhor, não é correto, falarmos que nós vamos fazer uma quantidade muito grande de medidas de um dado sistema. O mais correto
é dizer que nós vamos fazer uma única medida numa quantidade imensa de sistemas idênticos. Há uma sutileza aí, né? E isso está um pouco explicado no vídeo, no terceiro vídeo, que é o do princípio da incerteza de Heisenberg, ok? Por quê? Porque quando você faz uma medida, você altera o estado do sistema. Então, quando você fizer a segunda medida, o teu sistema já é outro. Então, se nós quisermos ser mais precisos, em vez de nós falarmos de fazermos um grande número de medidas em um sistema e tirar a média, o correto é dizer que essa integral aqui, ela equivale a você fazer uma única medida numa quantidade imensa de sistemas iguais. E aí, sim, fazer a média. Tá? Aqui tem um problema para você calcular o valor médio da posição. Ok? Ele fala de um sistema e uma partícula em uma caixa, que é um tema que a gente vai tratar em seguida no curso, na próxima semana. Mas, o que ocorre? Você tem aqui uma caixa, ok? Unidimensional. A gente vai considerar que essas paredes dessa caixa aqui são infinitas, portanto, a caixa ela está presa, a partícula está presa dentro dessa caixa. E essa caixa tem uma dimensão de 0 a A, ok? E a partícula, ela está aqui dentro. Poxa, está aqui. Está aqui. Só que ela fica se movimentando. Aqui é o espaço de X. Tá? Eu quero saber, ela fica vindo daqui para cá, ela está livre aqui dentro. Aonde é o valor médio da posição? Ok? Então, como que você vai calcular? Você vem e vai falar que o valor médio, essa função aqui, ele já está te falando que está normalizada, portanto, está normalizada, o valor médio a gente calcula assim, é a integral, a função de onda, o operador, a função de onda. Então, o valor médio vai ser a integral em todo espaço, 0 a, essa função de onda, certo? Então, vai ser raiz de 2 sobre A, seno de π x sobre A, o operador posição em x, ok? E a função de onda de novo. Quer dizer, o operador sendo aplicado na função de onda, mas começou a multiplicar por x, aqui é o simples produto. A dx. Ok? Isso aqui eu não vou resolver agora, porque no vídeo, essa integral ela está resolvida, tá? Dê uma olhadinha lá. Você vai dar x que multiplica esse termo aqui ao quadrado. Isso aqui vai dar A sobre 2. Tá certo? Então, o valor médio, o que é? O valor médio de você encontrar a partícula vai ser justamente na metade da caixa. Na metade da caixa. Tá certo? Essa função aqui, essa função, vou colocar aqui, ó. Essa função, ela tem esse formato aqui, ó. É uma função senoidal, tá? Então, ela é totalmente simétrica. Isso é psi.
Psi quadrado, que é o que nos interessa, é topologicamente similar. É assim também. Ok? 0A. Então, o que significa? Psi quadrado é a densidade de probabilidade. Eu sei que a maior densidade de probabilidade de encontrar a partícula está aqui. Mas não é por isso que o valor médio está aqui. O que ocorre é que a mesma probabilidade de encontrar a partícula daqui até aqui é a mesma de encontrar a partícula daqui até aqui. A área é a mesma. A probabilidade de encontrar a partícula aqui é a mesma de encontrá-la aqui. Por quê? Porque nesse caso, a densidade de probabilidade é simétrica em relação ao centro da caixa. Ora, isso significa que a probabilidade de encontrar neste meio, nesta metade, é a mesma desta. Então, na média, onde você vai encontrar a partícula? Aqui. Se você fizer um grande número de medidas da posição da partícula e calcular a média, você vai encontrar este valor. Ok? Isso eu vou discutir um pouco mais para frente, tá? Porque o valor médio, ele não é o valor mais provável necessariamente. Se π quadrado, por exemplo, fosse isso daqui, ó, fosse isso, ok? Π quadrado, C. Isso ocorre quando a gente tem um 2 aqui, ó. Quando a gente tem um 2 aqui, π quadrado fica dessa forma. O que acontece aqui? Onde é mais provável de encontrar a partícula? Aqui e aqui. Ok? Aonde que é o valor médio? O valor médio é aqui. Você vê que a π quadrado aqui é nulo. Nós vamos ver que isso significa que nós temos um nó. A partícula nunca vai ser encontrada aqui. Ou ela vai estar deste lado ou deste. Nunca vai estar aqui. Só que a probabilidade de você encontrar ela deste lado e deste é a mesma. Então, na média, ela vai estar aqui. Ok? Então, tome cuidado. O valor mais provável é distinto do valor médio. O valor mais provável é aonde a densidade de probabilidade é maior. Só que aonde a densidade de probabilidade é maior, pode não coincidir, isso é muito comum, claro, com o valor médio. Estamos falando, nesse caso, ainda da posição. Tá certo? Pois bem, vamos resolver mais esse exercício aqui, olha. Calcular o valor médio e vamos aproveitar para utilizar as coordenadas esféricas polares. Essa função aqui é a função que você acabou de normalizar naquele exercício das coordenadas esféricas polares, tá bom? E o que esse problema está te pedindo? Para você calcular a distância de um elétron ao núcleo. Mas ele quer o quê? O valor médio ou o valor esperado, ok? A distância, lembra? Se você tem o átomo de hidrogênio, o R, ele vai do quê? Vai de zero a infinito. Nesse caso, o que nós queremos saber é o R médio. É o R médio, tá? Talvez você possa pensar aí, né? Eu falo, mas o θ e o φ
eles variam θ de 0 a 2π, a π, desculpa, a π, e o φ de 0 a 2π. Você pode falar, mas aqui na função de onda, eu não tenho nenhuma dependência de θ e de φ. Tem sim. Elas estão na constante de normalização. Só que como o átomo de hidrogênio, essa função é a função de um S, que é esfericamente simétrico, a parte de θ e φ é constante, por isso que você não tem uma dependência de θ e φ explícita aqui. Tá? Bom, mas vamos calcular o valor médio do R. O valor médio, vou colocar aqui. Vamos lá. Ok? Saiu. Saiu. Esperado. Do orbital 1s. Do hidrogênio. Então, vamos lá. Como calculamos o valor médio? Olha, eu te sugiro sempre que você fazer um cálculo, ainda mais que você não está tão acostumado, comece pela definição. O valor médio de um observável é a integral, função de onda, o correspondente operador, nesse caso, posição, elemento de integração, dividido pela integral do produto da função de onda pelo seu complexo conjugado. Ok. E como que é a nossa função? É 1 sobre π a 0 ao cubo, elevado a meio, e menos r sobre a 0. Bom, essa função aqui está normalizada? Tá. Então, isso daqui vale 1. Tá certo? Então, vamos adaptar. O nosso operador é o operador posição em coordenadas esféricas polares, que é o R. Então, vai ficar assim. O R vai ser... Bom, é integral. Sim, mas é integral para o nosso sistema, que é tridimensional. Então, integral, integral, integral. De 0 a infinito, de 0 a π, de 0 a 2π. Ok? Vamos lá. Função de onda. 1 sobre π a 0 ao cubo, elevado a meio, e menos r sobre a 0. Na verdade, é o complexo conjugado. Aqui não faz nenhuma diferença. Mas lembre-se, coloque, porque quando aparecer, se você não estiver acostumado, você vai esquecer e vai errar. Operador. Operador é multiplicar por R. Ok? E a função de onda novamente. E agora, no limite de integração. Em coordenadas esféricas polares, R quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. Ok? Igual a 1? Não, nem pensar. Isso não é uma condição de normalização. Ok? Bom, começamos então extraindo os termos que são constantes, que são este e este, do integrando. Então, o valor médio vai ser
Esse daqui vamos somar os expoentes, então vai ser 1 sobre π a zero ao cubo, que vai multiplicar. Agora, a parte de R, integral de zero a infinito, tem um R aqui, R ao quadrado, então é R ao cubo. Agora, este termo, né? Este multiplicado por este vai ser E elevado a menos 2R sobre a zero e dr. Agora, a parte de θ, que é de 0 a π, e a parte de φ, que é de 0 a 2π, tá? Isso aqui eu não vou calcular mais, porque isso aqui eu já sei que dá 4π, tá? E essa integral aqui, a gente vai resolver da mesma forma que nós vimos anteriormente. A integral de 0 a infinito, de x elevado a n, e menos bx, dx é igual a n fatorial dividido por b elevado a n mais 1. Te aconselho a pegar talvez a última folha do caderno e colocar aí as principais integrais que a gente utiliza, porque nós as usaremos recorrentemente, tá bom? Então, o raio médio vai ser 1 sobre π a zero elevado ao cubo, que multiplica. Vamos usar a definição, então, aqui, ó. O nosso n é 3, então vai ficar 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, tá certo? Dividido por b. O b é 2 sobre a zero, então vai ser a zero sobre, deixa eu fazer um a zero sobre 2. Só que vai ser n mais 1. Se o n é 3, então ele vai dar 4. Vezes 4π. Ok? Então, olha, esse π e este π aqui a gente corta. Aqui vai ser a quarta com a ao cubo, vai ser a zero, tá certo? E aqui a gente vai ter 2 vezes 2, 4, vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. E aqui era que uma coisa, 3, tá, 16. E aqui a gente vai ter 6 vezes 4, 24. 24 sobre 16. Isso vai ser 3 meios. 4, 6, 24, 16. Exato. Ou seja, o raio médio é 3 meios de A0. O A0 é, na verdade, 0,529 angstrom, ok? O raio de Bohr. É só multiplicar por 3 e dividir por 2, se não me falha a memória, isso vai ser, acho que 75 picômetros, ok? Então, gente, esse vídeo que fala tanto da correspondência entre os dados experimentais e teóricos, bem como o princípio de incerteza de Heisenberg, são importantíssimos, tá? O que ocorre? Uma função de onda. Então, vamos lá. O valor que você vai obter experimentalmente, se a função de onda que descreve o teu sistema for uma autofunção do operador do observável de interesse, você vai medir o alto valor. Se a função de onda não for uma autofunção, a mecânica quântica te diz que você pode calcular o valor médio, ok? Mas tem uma outra questão importante.
Se a função de onda não for uma autofunção do operador, você pode expandir essa função em uma combinação de autofunções. Isso é o teorema da expansão ou o teorema da superposição, ok? Então, o que está acontecendo aqui, olha? Esse psi aqui, que poderia ter chamado de φ, não é uma autofunção do operador. Então, o que a gente faz? Nós podemos expandi-la numa combinação de autofunções. Então, aqui o que eu estou querendo dizer é o seguinte, deixa eu ver uma coisa aqui. Ou seja, o que é o psi1? Ó, o psi1, ó, vamos fazer o seguinte. Psi, o meu operador de interesse está aqui. Aqui é psi, isso daqui, psi. Este aqui seria o autovalor. Psi não é uma autofunção. Portanto, isso não é respeitado. Por outro lado, quando o operador é aplicado em psi1, a gente tem como autovalor ômega1 e psi1. Quando o operador é aplicado em psi2, nós temos um outro autovalor, ômega2 e psi2. E o operador aplicado em psi3 nos vai dar o ômega 3 e psi3. Tá certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Uma combinação de autofunções. Veja, tem autovalor aqui, autovalor aqui, autovalor aqui. Em princípio, qualquer função pode ser construída como uma combinação de autofunções. Ok? Isso vai ficar mais claro quando, na próxima semana, a gente ver a partícula na caixa. Porque, por exemplo, a partícula na caixa, ela respeita, sim, essa função, uma equação de alto valor assim, ó. Mas o que significa isso? É que eu não tenho uma única solução. Eu vou ter uma solução para cada n, em que o n, estou adiantando aqui, vai poder ser 1, 2, 3, 4, e assim por diante, até infinito. Então, todos esses psi1, psi2, psi3, psi4, psi5 são autofunções. Todos eles, junto, formam o que nós chamamos de um conjunto completo. E qualquer função de onda para um dado sistema, por exemplo, a partícula na caixa, que não seja uma autofunção, pode ser escrita como uma combinação de autofunções. Independente de estar falando da partícula na caixa, se você tem uma função de onda que não é uma autofunção do operador, você pode, em princípio, expandi-la numa combinação de autofunções. Ok? E aí vai depender das características dessa função para saber se você precisa de psi1, psi2, psi3, psi4, psi5, psi6, ou se só psi1, psi2, psi3 é suficiente. Tá certo? Isso vai depender das características do sistema. O que isso tem a ver com os valores que são medidos experimentalmente? É porque você vai medir experimentalmente, obter como medida experimental apenas os autovalores das autofunções que constituem
a superposição ou a expansão. Vamos supor que essa função psi, que não é autofunção do operador de interesse, ela seja decomposta, ela seja expandida até psi3. Isso aqui não tenha. O que significa? Significa que se eu medir o valor do observável uma vez, eu vou encontrar ômega 1. Se eu medir de novo, eu vou encontrar ômega 3. Se eu medir de novo, ômega 2. E de novo, ômega 3. E de novo, ômega 2, ômega 3, ômega 1, ômega 1, ômega 2, ômega 3. Enfim, quando a função de onda não é uma autofunção do operador, significa que o valor do observável não está precisamente definido. Você pode calcular o valor médio, como a gente viu anteriormente, ok. Mas o que mais? Você pode expandir essa função de onda em uma combinação de autofunções, ok? Beleza. E qual que é a correspondência entre isso, essa expansão, e os valores que eu vou medir experimentalmente? É que você vai encontrar experimentalmente somente os autovalores das autofunções que constituem a superposição. Embora o valor do observável não esteja precisamente definido, nesse caso em particular, os resultados que você vai obter vão estar restritos a esses 3 valores. Ok? Você não vai encontrar nada diferente. Por isso que no início do nosso encontro, que eu estava comentando com vocês, sempre você vai medir um alto valor. Sempre. Ok. Quer queira a função de onda que descreve o sistema de interesse seja uma autofunção ou não. Se for uma autofunção, o problema está resolvido. Você vai medir o alto valor. Se a função não for uma autofunção do operador, como que mesmo assim você vai continuar a medir autovalores? Porque se a função de onda não for uma autofunção do operador, você pode expandi-la como uma combinação de autofunções. E os valores que você vai medir experimentalmente serão os autovalores das autofunções que constituem a expansão ou a superposição. Agora, a questão é, você vai medir esses 3 valores experimentais, mas você vai medir eles com a mesma probabilidade? Não. A probabilidade de você medir ômega 1 é dada por C1 ao quadrado. A probabilidade de você obter a medida ômega 2 é C2 ao quadrado. E a probabilidade de você ter como medida ômega 3 é C3 ao quadrado. É o módulo de C3, caso os teus coeficientes sejam complexos, ok? Pode ocorrer, sem nenhum problema, né? Ou é C1 ao quadrado, se for real, C1 ao quadrado, C2 ao quadrado, C3 ao quadrado. Na prática, como está ao quadrado, não vai fazer qualquer diferença, mas se for complexo, você vai multiplicar pelo complexo conjugado, tá? O valor médio vai ser o quê? C1 ao quadrado multiplicado por ômega 1, mais C2 ao quadrado multiplicado por ômega 2, mais C3 ao quadrado multiplicado por ômega 3.
Espera, você me havia dito que eu calculava o valor médio desta forma. Caso a função de onda fosse normalizada. Tá? Se não fosse, tem que dividir aqui pelo integral do produto da função pelo seu complexo conjugado. E agora, você está me falando que eu calculo dessa forma. São equivalentes. São equivalentes. Ok? Inclusive, no vídeo, tem uma parte aqui que eu mostro a equivalência. Tá? É importantíssimo que você... É 20 minutos, mas é 20 minutos muito denso. É importante que você vá parando, vá observando, tá bom? Veja aqui, olha. Eu tenho a combinação de autofunções. Cada um é uma autofunção. E o que eu estou fazendo? Estou calculando o valor médio usando a definição que a gente está acabando de usar. Só que psi aqui é essa combinação. E, então, o que eu faço? O valor médio, a integral, está aqui a função, olha, o psi, ó, o operador, isso aqui tudo. E aqui você vai ver que você vai utilizar muito a questão de que autofunções de um operador hermitiano são ortogonais. Essas integrais aqui vão ser tudo zero. Esse é zero, esse é zero. Essa aqui é normalizar, é 1. E você vai obter a mesma coisa. Olha aqui, ó. É equivalente. Usar isto daqui e isto daqui é equivalente. Ocorre que você pode estar trabalhando com uma função de onda que não está na forma expandida. Então, você calcula o valor médio por aqui. Se a função de onda está na forma expandida, você calcula por aqui. Mas se você quiser pegar a função de onda na forma expandida e aplicar aqui, nessa definição, você vai chegar aqui. Tá bom? E você veja que é muito intuitivo. Em que sentido? Se esse valor for alto, significa que o peso dessa função na expansão é grande. Portanto, nós devemos esperar que você meça, obtenha muito mais ômega 1 do que ômega 2 ou ômega 3. Tá bom? É o seguinte, esses valores de C são extremamente importantes, tá? E como que nós, então, calculamos? Nós calculamos por uma prática que nós chamamos de truque de Fourier. É o seguinte, imagine que essa função aqui, que não é uma autofunção do operador, é expandida nessa combinação. Lembrando que as combinações são de autofunções, ok? E essas autofunções são normalizadas. Ok. Eu conheço isto, conheço isto, conheço isso daqui. Porque isso aqui são autofunções. Eu conheço. Para fazer a expansão, o que eu preciso determinar é C1, C2 e C3. Como que eu faço isso? Eu faço o seguinte. Eu determino cada um desses coeficientes separadamente. Eu falo assim, eu quero determinar C1. Tá bom. Se for para determinar C1, eu vou multiplicar deste lado aqui por psi1 complexo conjugado e este lado aqui psi1 complexo conjugado.
ok? Isso porque eu quero determinar C1. O que faço agora? Integro isso em todo espaço, integro isso em todo espaço. De tal, de tal. Como fica? A primeira. Segui, vou fazer direto. Ó, esta e esse aqui. Como isso aqui é uma constante, sai integrando. Agora, este e este. E agora, este e este. Ok? Bom, eu falei que essas funções eram normalizadas. Então, se é normalizada, isso aqui vale 1. Ok. E essa integral? Quanto vale? Essa integral vale 0. Por quê? Porque a combinação aqui é uma combinação de autofunções. E autofunções de um operador hermitiano são ortogonais. Então, π1 e π2 são ortogonais. Isso aqui é ortogonal também. π1 e π3 também. π1 e π4 também. π2, π3, π2, π4 são tudo ortogonais. Consequência. C1 é igual a isso daqui. C1 é igual à integral de π1 e C2. Integral π2 φ de tal. E C3? Entenderam? Então, conhecendo a função que você quer expandir, e aí você quer saber qual que é o peso de cada autofunção, você determina C1, C2, C3. Olha, eu não vou resolver, mas vou deixar para vocês fazerem depois. Deixa eu ver se está para expandir. O que acontece? Veja, você tem uma função de onda que é essa daqui, tá? E ela está aqui, ó. Ela não é uma autofunção do... Aqui, qual que é? Bom, a gente não está nem falando qual que é a propriedade. Mas ela não é função do operador. Por conta disso, ela foi expandida em uma combinação de autofunção. Então, isso, olha, aqui é psi1. Como que é o psi1? É esse daqui. Aqui é psi2, S, né? Ou seja, você tem uma descrição do átomo de hidrogênio, que é dado por uma função de onda, que é uma combinação de autofunções. Essa é do 1S, essa aqui é do 1S, ó. Essa aqui é do 2S, e essa daqui é do 2PZ. Então, 2S é essa daqui, e a 2PZ é essa daqui. Tá bom? O que ele está querendo saber? Qual que é o valor de C1?
Então, esta daqui faz o papel da φ que nós vimos anteriormente. E cada uma dessa daqui é π1, π2, π3. Então, se você quiser calcular o C1, o que você tem que fazer? Integral de φ. Opa, peraí. Integral de π 1s φ em todo espaço. Quer calcular C2, que ele não está pedindo? Integral π 2s φ de tal. E C3? Integral π 2pz, que é isso aqui, φ. Isso é a forma genérica. Vamos só construir a integral para calcular o C1. Então, C1 é integral, sim, mas é o átomo de hidrogênio. Então, espaço tridimensional. 0 a infinito, 0 a π, 0 a 2π. Ok? Π1s, está aqui. 1 sobre raiz de π e menos r. Complexo conjugado. Tá certo? E agora? Agora é a função, que é essa que está aqui. Então, vai ser 2 sobre 45π elevado a meio, r quadrado, e menos r. Ok? E o elemento de integração, r quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. Ok? Você vai cair numa integral como essa que nós já resolvemos. Tá? Essa integral aqui, ela vai sair r à quarta, mas aqui e elevado a menos 2r, então a solução vai ser a mesma que nós utilizamos anteriormente. Não vai ter nenhuma novidade. Ok? Então, tente fazer isso daqui, vai dar 0,63. Então, o peso disto daqui, na superposição, na expansão, é 0,63. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Na próxima semana, a gente vai ver o modelo da partícula na caixa. O modelo da partícula na caixa é um modelo extremamente importante para o curso. Não deixe de ver o vídeo, tá? Alguns conceitos eu já introduzi antes da partícula na caixa. Outros, a gente vai utilizar a partícula na caixa para introduzir. Mas a base da linguagem do nosso curso, ela está muito centrada no que nós vimos até agora e vamos ver na próxima semana. Tá bom? Tente resolver os exercícios e, tendo qualquer dúvida, me deem um alô. Tá bom?